Então vamos continuar em séries temporais, baseadas em dados passados, só que agora com ou sem sazonalidade e com tendência. Além de ver o modelo de Holt e de Winter, que são um pouquinho mais complexos de entender, mas eles visualizam ambas as coisas simultaneamente, a sazonalidade e a tendência. Começando aqui com o nosso ajustamento sazonal quando não tenho tendência. Vamos começar no basiquinho. Sazonalidade é aquela questão que a gente já conversou, que de tempos em tempos, periodicamente, eu tenho picos e tenho vales de vendas. E eu tenho que determinar quais são esses picos, quais são esses vales, para conseguir calcular a nossa previsão. Para fazer isso, a gente determina o que é chamado de coeficiente de sazonalidade para cada subperíodo. Então, por exemplo, quero prever o próximo ano. E dentro do próximo ano, cada mês eu tenho uma sazonalidade diferente. Janeiro, fevereiro, março começa a subir as vendas, abril chego no pico, caio as vendas até outubro, novembro e começa a subir de novo em dezembro. Então tem uma tendência sazonal durante o ano inteiro. Ou até mesmo dentro do próprio mês eu posso ter tendências de sazonalidade. Próximo do dia 5 de cada mês, dia de pagamento, costuma aumentar bastante as vendas, assim como próximo do dia 20. No final do mês é um vale, ninguém tem dinheiro para nada, ninguém compra nada. Ou mesmo por dia. Por exemplo, você está numa marmitaria, numa venda de marmita. Perto do horário do almoço, das 11 da manhã até as 2 da tarde, a venda chega no seu pico. 3 da tarde começa a cair, 4 da tarde já não vende nada, meia-noite já não está vendendo mais nada de marmita. Então, a sazonalidade é de acordo com o nosso tempo, a periodicidade do nosso tipo de negócio. E a partir dela, a gente vai determinar esse coeficiente de sazonalidade, que eu vou chamar de S. Ninguém imagina isso, que sazonalidade seria o S. E vai ser baseado nesse coeficiente vezes a média do que deveria acontecer no período. Eu acho mais simples explicar pelo exemplo. Por exemplo, eu tenho 4 anos, ano 1, 2, 3, 4, de dados históricos, e quero prever meu 5º ano. No 5º ano, alguém me falou que eu vou vender um total de 2.500 unidades. Já foi um dado repassado para a gente. Só que eu quero saber por trimestre quanto que eu vou vender em cada trimestre, baseando nesses 2.500 unidades. No primeiro ano, notem que o primeiro trimestre foi bem ruim, vendi só 45. No segundo trimestre subiu um pouquinho, vendi 335. O terceiro foi o pico, 520. E no quarto caí de novo, 100 unidades. No ano 2, a mesma coisa nessa proporção. Primeiro trimestre vendi bem pouquinho, subiu no segundo, alcançou o pico no terceiro, caiu no quarto. Então eu tenho uma sazonalidade que se repete ao longo dos anos. Com essas 2.500 unidades que eu planejo vender no ano 5, quanto que eu vou colocar em cada período, em cada trimestre? É isso que a gente vai calcular. O primeiro cálculo que eu tenho que fazer é encontrar o coeficiente de sazonalidade ano a ano, que nada mais é do que a divisão entre o valor que eu obtive de vendas reais naquele ano, dividido pela média geral. Então, aqui no nosso primeiro trimestre, calculando aqui o coeficiente de sazonalidade, eu vou ter 45 unidades dividido por 250, que é a média que eu deveria vender em cada trimestre. Se o ano fosse bonitinho, todo trimestre eu vendesse a mesma coisa, todo trimestre eu venderia 250 unidades. Ou seja, no primeiro trimestre eu vendi apenas 18% do que seria a média ideal. No segundo trimestre eu estourei, vendi 1,34% do que seria a média ideal, 134% ou 34% acima da média. No terceiro, então, foi mais de 200%. E já no quarto trimestre vendi só 40%. Então faça a continha do que eu vendi dividido pela média e obtenho o coeficiente de sazonalidade, ano a ano. Ao final dos dados históricos, eu obtenho a média desse coeficiente. Então, no primeiro trimestre, em média, foi 0,18 mais 0,23 mais 0,22 mais 0,18, dividido por 4. Em média, o coeficiente de sazonalidade do primeiro trimestre é de 0,2. Em média, no segundo trimestre, eu tenho que pegar a média do que eu planejo vender e multiplicar por 1,3.
No terceiro, vezes 2, no quarto, vezes meio. Com isso, eu consigo determinar o quanto que eu vou vender por trimestre no nosso querido ano 5. Como eu pretendo vender 2.500 unidades, a média por trimestre seria 625. Só que no primeiro trimestre é a média vezes o peso dele, que é esse coeficiente de sazonalidade. Ou seja, 625 vezes 0,2. No primeiro trimestre do quinto ano, eu planejo vender 125 peças. No segundo trimestre, como o peso agora é de 1,3, eu planejo vender 813, a média vezes esse peso. No terceiro, 1.250, no quarto trimestre, 313 unidades. Com isso, então, a gente executa a nossa previsão por meio do coeficiente de sazonalidade. Vamos fazer um exercíciozinho aqui rápido para a gente entender melhor isso. Então, eu tenho aqui um exercício qualquer, no qual eu tenho um consumo de fertilizantes por tonelada por ano. E quero prever o consumo de cada trimestre do sexto ano, sabendo que eu provavelmente vou vender 1.500.000 toneladas no ano inteiro. Então a gente vai trabalhar com ele, vou jogar ele lá no Excel para a gente estar trabalhando. Então aqui a gente tem o exercício com os dados ano a ano. Vou repetir aqui os dados para andar mais rápido. Trimestre eu tenho os 4 trimestres do ano, vou ter o total vendido e a média de cada ano. Ano 1, 2, 3, 4 e 5 e o ano 6 é o que eu quero saber. 200, 250, 320, 150, 400. 100, 150, 210, 190, 230. 50, 100, 160, 140, 160. 300, 450, 600, 500, 530. Ou seja, no ano 1, eu vendi um total de 650 unidades. 650.000 toneladas. Média 162. Vamos puxar a formulinha para todos os anos. Então, em cada ano aqui, eu tenho o quanto que eu vendi deles. E quero saber para o ano 6, quanto que eu vou vender por trimestre. Sabendo que a expectativa do ano 6 é eu vender 1.500.000 toneladas. Ou seja, por trimestre, o ideal seria eu vender 375 toneladas. Esse seria o ideal, porém eu tenho sazonalidade. Então ele não acontece no ideal. Então, para fazer isso, eu tenho que descobrir o coeficiente de cada um dos períodos. Então, vou copiar aqui a nossa tabelinha, só que em vez dos dados, eu vou ter aqui a média do coeficiente. O coeficiente de cada trimestre vai ser o valor que eu vendi dividido pela média do que eu deveria ter vendido, se fosse todo mundo bonitinho. Então, no primeiro trimestre do ano 1 é igual a 200 dividido por 162,5. Vou travar o 162,5. Então, eu vendo no primeiro trimestre do mês 1, vendi, melhor dizendo, 1,23, ou seja, 120% acima da nossa média, em cima da nossa média. No segundo período, terceiro e quarto, tem aqui as porcentagens. Vou reduzir só para 2 casas decimais, que já está bom demais para a gente. Então, no segundo trimestre, eu tenho um peso de 0,62 em cima da nossa média. No terceiro, 0,31. No quarto, 1,85. E vou fazer o mesmo para os demais. Vou trabalhar com a mesma consideração para os demais itens. Puxar aqui a formulinha e depois a gente puxa ela para baixo. Então, sempre a formulinha, o que eu vendi, dividido pela média daquele período. Após eu ter feito isso para todos os dados históricos, eu vou determinar qual que é o peso médio por trimestre, que nada mais é do que uma média simples.
entre todos esses 5 valores, nesse caso específico. Então, deu uma média aqui. No primeiro período, eu tenho que pegar a média de vendas vezes um peso de 1,13. No segundo período, vezes um peso de 0,65, 0,44, 1,78, respectivamente, até o quarto período. Com isso, então, a previsão para o período 6 vai ser igual à nossa média, 375, vezes o peso ou vezes o coeficiente de sazonalidade. Eu vou travar os 375 para a gente puxar a fórmula. Então, no primeiro trimestre do período 6, eu planejo vender 425 toneladas, 1.000 toneladas, e assim por diante para os demais. Vou colocar só com uma casa decimal para ficar igual aos demais. A soma dos 4 períodos, 1.500, que era o que realmente eu desejava. Então, com isso, eu consigo determinar pelo coeficiente de sazonalidade quanto que eu vou vender em cada período, aqui no meu caso, trimestralmente. Coloquei só trimestralmente por conta de exemplos para vocês, mas na prática, igual eu já comentei, pode ser diário, pode ser mensal, semanal, fica a critério de vocês, desde que tenha a sazonalidade. Eu tenho picos e vales que se repetem periodicamente. Segundo método de previsão de hoje. No segundo método, a gente vai ter o mesmo ajustamento sazonal, porém agora com tendência. E essa tendência vai ser uma tendência linear. Ou seja, além de ter sazonalidade, eu quero prever que os próximos períodos terão uma tendência linear, positiva ou negativa, ou até neutra. Se for neutra, a gente utiliza o que a gente acabou de usar, que a gente acabou de aprender. Agora, se eu tiver tendências, primeiro eu calculo a tendência e depois jogo na formulinha da sazonalidade, descubro o coeficiente. Então é bem tranquilo de lidar. Então vou puxar aqui essa tabela lá para o Excel, para a gente já estar trabalhando em cima dela. Então jogando aqui no Excel a nossa tabelinha, eu tenho as vendas por período. Notem que está invertido aqui, eu só inverti que agora os anos estão nas linhas e os trimestres estão nas colunas, mas dá na mesma. Se quiser desinverter, fica a critério de vocês. Então aqui eu tenho o ano 1, ano 2, ano 3, o quanto que eu vendi em cada ano, 45, 50.1, 53.6 e o total de vendas. E eu quero saber para o ano 5, desculpa, o ano 5 está aqui embaixo, o ano 4 no nosso caso. Quero saber para o ano 4 quais vão ser as vendas em cada trimestre e no total. Sabendo que no total eu vou considerar uma tendência a partir dos dados passados. Então eu não dei esse número agora, eu quero que vocês calculem esse total para depois executar o cálculo por período. Como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, o primeiro passo é descobrir qual que é a tendência, qual que vai ser o valor total do ano 4. O jeito mais fácil de tendência que a gente aprendeu foi por regressão linear. Notem que se eu plotar esses dados aqui, jogando lá no nosso gráficozinho, notem que deu bonitinho, quase que encaixa perfeitamente uma linha em cima desses números. Vamos tentar encaixar essa linha. Venho adicionar linha de tendência, quero uma linear e quero que apareça a equação do gráfico e o R quadrado. Então a linha quase bateu aqui nos nossos dados e deu um R quadrado de 0,98, uma correlação fortíssima. Então eu posso dizer que essa fórmula, que y é igual a 4,3x mais 40,967, representa os meus números. Tem uma correlação muito forte para com eles. E é uma tendência crescente, linear crescente. Então aqui no ano 4, quanto que eu vou vender? Vai ser igual a 4,3 vezes o ano 4, que é o que eu quero, mais 40,967. Ou seja, no ano 4 eu espero vender 58,17 unidades. Qual vai ser então por período as vendas que eu vou fazer, já que eu tenho uma sazonalidade? Antes de ir por período, então tem que calcular esse S. Eu já dei ele aqui no exemplo, vou calculá-lo novamente para vocês.
Para calcular o S, vai ser a média de 12,6 dividido por 45, mais 14,1 dividido por 50, mais 15,3 dividido por 53, período a período do primeiro trimestre. Então já vou fazer a conta direto sem trabalhar com outra tabelinha, só para andar um pouquinho mais rápido. Então vai ser igual a média, abre parênteses, de 12,6 dividido por 40, de 14,1 dividido por 50,1, ponto e vírgula, e de 15,3 dividido por 53,6, fecha parênteses. Então aqui deu o nosso coeficiente de correlação. Eu só fiz ele direto, sem montar outra tabelinha. Se vocês quiserem montar outra tabelinha, é o mesmo cálculo que a gente viu agora há pouco. Eu vou travar os denominadores para eu conseguir puxar essa fórmula, para andar mais rápido para a gente. Então, travei os denominadores. Tenho o coeficiente de sazonalidade, vou colocar eles aqui em azulzinho para vocês, de cada um dos trimestres. Como eu sei o total que eu vou vender, é só multiplicar. Notem também que eu não fiz o coeficiente de sazonalidade pela média. Daria a mesma coisa. Era só calcular a média de cada um dos itens e fazer o coeficiente de sazonalidade. Lógico, o número vai ser um pouquinho diferente. Mas na hora de eu multiplicar, eu multiplico também pela média do período. Aqui eu fiz pelo total em vez de fazer pela média. A proporção dá na mesma. Então, trabalhando aqui, vai ser igual a 58,17 vezes o peso, que é o nosso coeficiente de sazonalidade. Então, já tem aqui a previsão, período a período, do que eu pretendo vender no ano 4, com a relação de tendência positiva. Então, tem uma tendência de que eu vou vender mais no ano 4.